Muito bem, irmãos, dando continuidade às dispensações, já tratei com os alunos a dispensação da inocência, da consciência, do governo humano, da promessa. Eu já falei sobre a dispensação da lei, que começa quando Deus dá as leis para Israel no Monte Sinai e vai até a morte do Senhor Jesus na cruz. No Monte Sinai é firmada a primeira aliança e na cruz ali é firmada a nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Eu dei o significado do nome, que envolve ali 613 leis que Deus deu para Israel. Quando a gente vê ali os 10 mandamentos no Monte Sinai, que são o resumo dessas 613 leis ou mandamentos. 248, faça isso, e 365, não faça isso. Dentro da introdução, eu dei um panorama, mostrando ali desde a saída do Egito até o Monte Sinai, quando Israel recebe as leis, e ali no Monte Sinai houve um casamento, uma aliança entre Deus e Israel. Diante de tudo aquilo que Moisés colocou para o povo disse que obedeceria os mandamentos de Deus. Então ali foi firmada uma aliança, e essa aliança foi firmada com sangue, da mesma forma que a segunda aliança, ou a nova aliança, também foi firmada com sangue. Eu passei para os alunos as ordens que foram dadas pelo Criador aos seus mordomos na dispensação da lei, que envolve Israel. Deus deu ordens nos três ministérios, no ministério de profecia, de sacerdócio e de governo. Apresentei também alguns mandamentos, não todos, mas alguns mandamentos. Falei sobre o sábado, a questão da idolatria, a questão da dieta, a questão da circuncisão e outros mandamentos. E, infelizmente, como nas dispensações anteriores, houve o fracasso no ministério de profecia, de sacerdócio e de governo, Israel também falhou nos três ministérios. E por conta disso, aconteceu também o juízo do Senhor, como aconteceu nas outras dispensações. Israel foi disperso por todas as nações. E, com a morte do Senhor Jesus na cruz, terminou ali a dispensação da lei, dando início a uma outra dispensação que é a dispensação da igreja, que eu também tratei com os alunos hoje. Eu dei o significado do nome, e é uma dispensação totalmente diferente da dispensação anterior, e a igreja envolve ali a união entre os judeus e os gentios em um corpo só, na adoração a Deus, algo que não acontecia na dispensação anterior. Dei algumas definições, e a igreja também envolve a questão do ajuntamento dos salvos e esta união entre os judeus e os gentios em um corpo só. Eu trouxe uma introdução falando ali do único profeta do Antigo Testamento que mencionou a palavra igreja, que é o próprio Senhor Jesus, que é o fundador da igreja, o líder da igreja, a cabeça da igreja. Eu mostrei quando a igreja foi fundada, em Atos capítulo 2, exatamente quando os judeus estavam celebrando uma de suas festas, a festa de Pentecostes, ou a festa de Shavuot, que é a festa das semanas. Ali o Senhor ele forma a sua igreja, o seu corpo, este organismo vivo formado por judeus e gentios que foram regenerados, que nasceram de novo, que creram na pessoa bendita do Senhor Jesus. Também são dadas ordens para esta nova instituição, que é a igreja, que é a agência missionária de Deus neste período, nessa dispensação, como Israel foi a agência missionária na dispensação anterior. Com uma exceção, a igreja não tem ministério de governo. A igreja não tem a responsabilidade de governar uma nação, muito menos o mundo. Então, Deus dá ordens no ministério de profecia e também de sacerdócio. E, lamentavelmente, a igreja também tem falhado no ministério da profecia, que envolve a palavra, e, consequentemente, o ministério da adoração ou o ministério de sacerdócio tem sido corrompido também. E, como em toda dispensação, haverá também um juízo para esta dispensação, que será o período tribulação, quando Deus trará juízo sobre as nações
sobre a nação de Israel e sobre o falso sistema religioso que tem surgido no período da igreja. O juízo do Senhor sobre o sistema apóstata. Então, essas foram as aulas de hoje, a dispensação da lei e a dispensação da igreja. Muito obrigado, até a próxima aula e até a próxima dispensação. Deus abençoe.